Eu sou Renata Gonçalves, médica, psiquiatra, e chega aí mais uma pergunta de uma seguidora, outra pergunta sensacional. Com qual idade começamos a identificar e ter consciência da nossa orientação sexual? O que vocês acham? A BBC Mundo, um serviço da BBC em espanhol, entrevistou dois grandes psicólogos americanos. Asia Eaton, ela é doutora em psicologia social, estudos de gênero e professora da Universidade Internacional da Flórida, e Clinton Anderson, diretor da Oficina de Assuntos LGBT da Associação de Psicólogos dos Estados Unidos. Então, são duas pessoas que entendem do assunto. São duas pessoas que estudam muito e têm muito a nos dizer. Então, vamos lá. Bom, resumidamente, a orientação sexual, já falei disso em outro vídeo, pode ficar aí nos cards. Ela se refere a nossa atração pelo sexo ou pelos sexos iguais, opostos ou pelas duas coisas. Então, essa é a orientação sexual. E segundo Asia, essa orientação sexual, o desejo sexual, ele pode ter início por volta dos 9 anos. Então, ele começa a aparecer ali nessa fase ainda da infância, tendo alguns casos onde isso acontece até por volta dos 6 anos. Já a identidade de gênero, ela é definida como o gênero que a gente se identifica, o que a gente percebe de nós mesmos, independente do corpo, independente se temos pênis, vagina, mas é como a gente se sente. Se a gente se sente mulher, se a gente se sente homem, independente do órgão sexual que a gente tenha. Asia ainda afirma que ambos são mutáveis ao longo do tempo, depende das nossas vivências, depende do meio onde somos inseridos. Então, são mutáveis ao longo do tempo. Segundo Clinton, à medida que se muda ao longo do tempo a cultura, a sociedade, essa identidade de gênero, essa preferência sexual, orientação sexual, ela também muda, ela também evolui. Ele também concorda que a orientação sexual possa começar a dar indícios a aparecer em torno dos 9 anos, talvez até antes disso, como a Asia disse, em torno dos 6 anos, porém ele complementa que nessa idade, embora comece a sentir atração por outro sexo, ou pelo mesmo sexo, ou por ambos, essa criança ainda não tem a maturidade para entender o que está acontecendo, o que ela sente por aquela outra pessoa. Ela não consegue ter essa definição ainda. Então, respondendo a pergunta de uma maneira mais simples, né? Não tem uma idade definida para se ter, né, essa orientação sexual, embora ela comece aí em torno dos 9 anos, apesar da falta de maturidade para entender o que ela significa, mas é aí mais ou menos que geralmente acontece. Embora alguns mais cedo, embora alguns mais tarde, tudo dependendo da vivência, do contexto familiar, do contexto social, que influencia muito nessa questão de início da sexualidade. Então, encerrando esse quadro, cada um tem a sua maturidade, né? Você pode sentir uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, de outro sexo, de ambos os sexos, a partir de 6 a 9 anos, embora na maioria das vezes não tenha maturidade de entender o que está acontecendo.
sabe que alguma coisa está acontecendo, mas não sabe o que é. Então, a importância de se falar desde muito cedo com os filhos, porque não vai incentivar o sexo, muito pelo contrário, vai ajudar na definição de quem ele é, entender o que ele está sentindo e que ele tenha a liberdade de poder falar o que ele gosta, entender o que ele gosta e usufruir da liberdade de sentimento, de expressão que todos nós temos direito. Então é isso. Vamos divulgar o assunto, né, minha gente? Vamos distribuir conhecimento. Esse é o meu objetivo aqui e eu conto com vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo.